Depois de 40 dias de muita emoção, a Copa do Mundo de 2026 enfim chegou ao fim, e da melhor forma possível, com uma final digna de cinema. De um lado, tínhamos a Argentina, uma seleção que, sinceramente, não vinha convencendo ao longo da competição. Apesar de ter chegado até a decisão, o futebol apresentado estava longe de encantar. Em boa parte dos jogos, os argentinos venceram muito mais na base da raça, da entrega e da tradição da camisa, do que propriamente pela qualidade demonstrada dentro de campo. Mesmo assim, havia um fator que fazia qualquer adversário entrar em campo preocupado. Esse fator tinha nome e sobrenome: Lionel Messi. Mesmo aos seus 39 anos de idade, Messi continuava sendo o grande responsável por manter vivo o sonho argentino. Quando a seleção encontrava dificuldades para criar, era ele quem aparecia. Quando parecia que o jogo escaparia das mãos da Argentina, era novamente ele quem assumia a responsabilidade. Até aquele momento, o camisa 10 era o vice-artilheiro da Copa do Mundo e mostrava que, mesmo em sua provável última participação no torneio, ainda era capaz de decidir partidas importantes. A sensação era de que estávamos assistindo aos últimos capítulos da carreira do maior jogador de sua geração. Do outro lado, estava a Espanha, outra seleção que também não havia encantado durante toda a Copa. Diferentemente do que muitos imaginavam antes do torneio, os espanhóis não atropelaram seus adversários nem apresentaram um futebol extremamente ofensivo. Porém, uma coisa não pode ser negada: essa equipe sabia competir. Eliminou Portugal, depois eliminou a França, duas das seleções apontadas como favoritas ao título, mostrando muita maturidade e organização coletiva. Além disso, a Espanha possuía um jogador que, mesmo fazendo uma Copa relativamente discreta até aquele momento, carregava um potencial absurdo para decidir uma partida a qualquer instante: Lamine Yamal. Afinal, mesmo com apenas 19 anos, ele já era protagonista tanto no Barcelona quanto na seleção espanhola. Bastava um lance para mudar completamente o rumo de qualquer jogo, e quis o destino que justamente Messi e Yamal se enfrentassem em uma final de Copa do Mundo. Uma coincidência torna essa história ainda mais especial. Em 2007, há 19 anos, quando Lamine Yamal era apenas um bebê, sua família foi sorteada para participar de uma campanha beneficente promovida pela UNICEF. Na ocasião, Lionel Messi, que tinha apenas 20 anos, participou de uma sessão de fotos segurando o pequeno Yamal no colo. Naquele momento, era impossível imaginar que aquela criança cresceria, se tornaria uma das maiores promessas da história do futebol, e, anos depois, enfrentaria justamente Messi em uma final de Copa do Mundo. Era como se o futebol tivesse preparado esse encontro durante quase 2 décadas. De um lado, uma lenda tentando escrever o último capítulo de sua história. Do outro, um jovem que buscava iniciar a sua. Agora, falando da partida em si, desde os primeiros minutos ficou muito claro qual seria a postura de cada seleção. A Espanha tomou conta da posse de bola praticamente durante todo o primeiro tempo. Rodava a bola de um lado para o outro, controlava o ritmo da partida e obrigava a Argentina a correr atrás da marcação. Apesar desse domínio territorial, também não foi um primeiro tempo repleto de grandes oportunidades. A Espanha tinha mais a bola, mas encontrava dificuldades para transformar essa superioridade em chances claras de gol. Enquanto isso, a Argentina praticamente abria mão da posse e apostava todas as suas fichas em contra-ataques rápidos ou em alguma genialidade de Lionel Messi. Só que nem isso estava funcionando. Messi praticamente não conseguiu participar do jogo durante a primeira etapa. Muito bem marcado, teve poucas oportunidades de receber a bola em condições favoráveis e passou boa parte do tempo distante da área adversária. Na volta do intervalo, pouca coisa mudou. A Espanha continuava dominando a posse de bola, trocando passes com paciência e tentando encontrar espaços na defesa argentina. Já a Argentina permanecia retraída, praticamente sem conseguir finalizar ao gol. Quanto mais o tempo passava, mais parecia que os argentinos estavam satisfeitos em levar aquela decisão para a prorrogação. Até que, aos 93 minutos, aconteceu o lance que mudou completamente a história da final. Enzo Fernandes chegou extremamente forte em Pau Cubarsí. Como já havia recebido um cartão amarelo anteriormente por reclamação, acabou levando o segundo amarelo e, consequentemente, foi expulso. Sendo bem sincero, na minha opinião, a arbitragem acertou. Foi uma entrada completamente desnecessária, feita em um momento em que qualquer erro poderia custar o título mundial. Acho muito difícil defender que Enzo deveria permanecer em campo depois daquele lance. Com um jogador a menos, restava a Argentina apenas resistir. A prorrogação começou exatamente como todos imaginavam. A Espanha passou a pressionar ainda mais, enquanto os argentinos recuaram praticamente todos os jogadores para tentar sobreviver até as cobranças de pênaltis. Em determinado momento, Nico Williams chegou a marcar para a Espanha. A explosão da torcida durou apenas alguns segundos, porque o árbitro acabou anulando o lance por uma falta sobre Otamendi durante a jogada. Confesso que, na minha opinião, essa foi uma decisão bastante discutível. Achei um gol muito mal anulado. Mesmo assim, a Espanha não desistiu. Já no segundo tempo da prorrogação, eu tinha uma sensação muito clara: ou a Espanha marcava logo, ou a Argentina acabaria levando a decisão para os pênaltis, e isso poderia mudar completamente a história do jogo.
principalmente levando em consideração o histórico complicado da Espanha nas disputas por penalidades. Mas o destino reservava outro final. Aos 106 minutos, Pedro Porro levantou uma bola perfeita para dentro da área. Nico Williams ganhou pelo alto e escorou de cabeça para quem vinha chegando. Ferran Torres apareceu livre e finalizou para o fundo das redes. Era o gol do título. Um jogador que vinha sendo bastante criticado durante toda a competição, que havia feito uma Copa muito abaixo das expectativas, acabou escrevendo seu nome na história justamente na partida mais importante do torneio. O futebol tem dessas. Às vezes, basta um único lance para transformar um jogador contestado em herói nacional. Depois do gol, a Argentina tentou reunir forças para buscar o empate. Messi ainda procurou participar mais do jogo, mas o desgaste físico, a inferioridade numérica e a excelente organização defensiva da Espanha impediram qualquer reação. Quando o árbitro encerrou a partida, a história estava escrita. A Espanha era campeã do mundo mais uma vez, e, além do título, essa Copa também marcou a consagração definitiva de uma nova geração. Assim como vimos Kylian Mbappé conquistar o mundo ainda muito jovem em 2018, agora foi a vez de Lamine Yamal levantar a taça aos 19 anos de idade. Ao seu lado, Pau Cubarsí foi eleito a revelação jovem da competição. Rodri terminou o torneio como o melhor jogador da Copa, enquanto Unai Simon recebeu o prêmio de melhor goleiro. Do outro lado, também testemunhamos o encerramento de uma era. Lionel Messi, assim como Cristiano Ronaldo e Neymar Júnior, se despede das Copas do Mundo. Depois de disputar 3 finais com a seleção argentina, conquistar o título em 2022 e construir uma das maiores trajetórias da história da competição, ele encerra sua participação deixando um legado que dificilmente será esquecido. No fim das contas, essa Copa do Mundo teve absolutamente de tudo. Zebras, favoritos caindo, grandes atuações individuais, novos ídolos surgindo, e despedidas emocionantes de jogadores que marcaram uma geração inteira. E agora, eu quero saber de você. O que achou dessa Copa do Mundo? Você gostou do campeão? Concordou com os prêmios individuais? Ou faria escolhas diferentes? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por acompanhar toda essa cobertura da Copa do Mundo comigo. E claro, nos vemos no próximo vídeo. E quem sabe, na próxima Copa do Mundo, em 2030.